Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Já estamos dando abertura à live do meio-dia, a live da hora sexta, e trabalharemos esta feita com a temática superando traumas sentimentais. Desde já quero deixar o meu bem-vindo, a minha saudação de bem-vindo a todos que vão entrar na live. Que o Senhor possa os abençoar, os edificar de forma grandiosa, que a palavra que será liberada neste momento possa ter efeito grandioso de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, e atingir a problemática abordada, quem sabe de alguém que possa estar assistindo a live, ou daqueles que assistirão depois. A temática é superando traumas sentimentais, e como base do texto que vamos ministrar, eu vou me utilizar dos Salmos de número 34, verso 18, que está escrito: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Traumas sentimentais são feridas que surgem a partir de relacionamentos quebrados, amores frustrados, rejeições, abandono, traições e expectativas não atendidas. São dores profundas que atingem a alma e alteram a forma como a pessoa se relaciona com Deus, consigo mesma e com os outros. Trauma vem do grego trauma, que é ferida profunda. Coração quebrantado vem do hebraico nishba, que é despedaçado, moído, sem forma. E oprimido vem do hebraico dakan, que é esmagado emocionalmente e reduzido. O texto referido revela que Deus não apenas observa as feridas, mas Ele se aproxima delas. Iniciando aqui alguns pontos referente à mensagem. Primeiro ponto é reconhecer a marca do trauma sentimental. É o diagnóstico espiritual, mais uma análise psicanalítica. Primeiro subtópico aqui: trauma não é só dor, é uma marca na forma de amar. Freud descreve o trauma como uma experiência emocional que ultrapassa a capacidade psíquica da pessoa de elaborar. O resultado é treinamento afetivo, medo de se entregar, projeção de novos relacionamentos, dependência emocional, idealização do outro, ansiedade de abandono. A Bíblia mostra feridas sentimentalmente. Ana, rejeição e humilhação. Davi, perdas afetivas. Jacó e Lia, amor frustrado. Oséias, traição no casamento. Então essas histórias provam que Deus cura feridas sentimentais. Nós estamos trabalhando desta feita com traumas que surgem na vida sentimental,
e nos baseando na terapia cristã para um tratamento, para dar ideia de como alguém pode se tratar. Aqui é apenas uma instrução, é apenas uma mão estendida para auxiliar alguém que possa estar passando por esses traumas ou já passou. E essa pessoa precisa entender que há superação, que há possibilidade de vencer. Então, a Bíblia fala de relacionamentos que passaram por frustrações, por feridas, e apontam um Deus que restaurou das respectivas pessoas essas feridas. Existem sinais de traumas sentimentais não tratados, que são suspeita constante, ciúme e controle, dificuldade de confiar, amar e temer ao mesmo tempo, idealizar relacionamentos perfeitos, autossabotagem emocional, fuga afetiva, que é evitar intimidade emocional. Uma pessoa ferida sentimentalmente é como alguém que toca em fogo e depois teme até a chama de uma vela. O passado exagera a percepção do presente. Então esses são os sinais de um trauma sentimental não tratado. Nós precisamos entender que tem que entregar a ferida ao Deus que cura a alma, que é um processo espiritual também terapêutico. A expressão que ele salva os que estão feridos vem do hebraico yasha, que significa libertar, arrancar, retirar de um lugar perigoso. Então o salmista diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos. A expressão salva quer dizer ele liberta, ele arranca, ele retira do lugar perigoso. Deus tira a pessoa do ciclo da dor e a recoloca no caminho da vida. Só que a cura sentimental exige nomear dor. Na psicanálise, o trauma se mantém vivo quando não é verbalizado. Quando a pessoa fala, confessa, reconhece, ela começa a se renovar, a passar por uma ressignificação. Então, espiritualmente, tu amas a verdade no íntimo. Deus, ele sempre vai priorizar e trabalhar onde há verdade. Quando aquela mulher com fluxo de sangue é curada ao tocar em Jesus, e Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos respondem: Senhor, a multidão te aperta, te oprime. O Senhor nos pergunta: quem me tocou? Aí ele diz: quem me tocou diferente, que de mim saiu poder. Aí o texto diz que aquela mulher se aproximou e declarou toda a verdade. Então nosso Deus, ele trabalha em cima da verdade. Salmo 51, verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus só cura as pessoas que se expõem. E eu sempre gosto de dizer que milagres acontecem na vida de quem não tem medo de se expor para Deus. Se analisarmos aquela passagem bíblica de Marcos 3, do homem da mão mirrada, quando Jesus vai curá-lo, Jesus pede primeiro para ele se expor. O texto diz que Jesus chama ele para o meio e pede para ele levantar a mão. E todos nós entendemos que uma pessoa que tem um problema físico, o que ele menos quer
revelar ou apresentar é o seu defeito. Só que Jesus disse: vem para o meio da multidão na sinagoga e levanta a mão. Qual era a mão? A mão doente. Ele precisava se expor. Só que quando ele suspendeu a mão não estava mais com problema. A mão foi restaurada. Por quê? Porque ele se expôs para aquele que tem poder para curar, poder para libertar, poder para operar milagre. Uma coisa é expormos a nossa história para homens limitados que não podem fazer nada. Mas quando nós nos expomos para Jesus, o milagre é liberado. O milagre é realizado. Então, Deus cura quem não tem medo da exposição, de se expor para Ele, para Deus. Deus, Ele ata a ferida com cuidado. Salmos de número 147, verso 3 diz: sara os quebrantados de coração, Ele ata as suas feridas. Atar vem do hebraico shabash, que é vendar, tratar delicadamente. Ele, de forma delicada, ele vai curar as suas feridas. Deus não remenda sentimentos. Ele costura com restauração. E o processo de cura envolve confissão, oração sincera, entrega de memórias dolorosas, perdão como libertação interna e submissão ao Espírito Santo. É deixar Deus fazer o que lhe apraz, o que Ele quer. É perdoar para se libertar desse peso. É entregar as memórias dolorosas para quem pode sarar a memória. É orar com sinceridade. É passar por uma ressignificação psicanalítica. A cura envolve revistar a história com segurança, entender o que foi perdido e o que permaneceu, separar a dor da identidade, criar novos sentidos emocionais. É preciso você mudar de rota. Uma ferida infectada precisa ser aberta para ser tratada. Dói, mas cura de verdade. Deus faz o mesmo na alma. Com respeito à ferida, Ele faz o mesmo. Ele abre a ferida, trata a ferida vai cicatrizar, só vai ficar a cicatriz. E essa cicatriz vai virar testemunho. Então eu preciso entender que o processo dói, mas é renovador e restaurador. Reconstruindo a capacidade de amar novamente, que é passar por uma ressignificação, uma renovação, que é o resultado espiritual. A etimologia da palavra coração vem do hebraico leb, que é o centro das emoções, decisões e identidade. Ou seja, Deus cura não só os sentimentos, mas quem a pessoa é. Ele cura a sua identidade, Ele cura as suas emoções, Ele cura as suas decisões. Feridas curadas viram sabedoria. José foi traído, mas amadureceu. Pedro negou Jesus e se tornou líder. E nós precisamos passar por esse nível de amadurecimento para viver a cura que vai promover a sabedoria. E tem pessoas que não têm esse nível de amadurecimento, passam pela cura e se tornam tolas, não vivem a plenitude que a cura realizada por Deus pode promover. O processo de José foi tenebroso, foi doloroso, mas trouxe amadurecimento e honra para ele. Pedro negou a Jesus,
passou por esse processo de feridas que foi promovido pelo posicionamento dele, mas ele foi curado, ele foi sarado por Jesus e se tornou líder. Quem imaginaria, na ótica humana, que Pedro, depois do que ele fez com Cristo, ele iria se tornar o líder? Pois Jesus converteu ele no líder. Então, o trauma tratado se transforma em discernimento, maturidade, capacidade de amar com limites saudáveis. É identidade restaurada, porque você não é o que fez e nem o que fizeram com você. É ter o autoestima fortalecido, porque Deus cura o sentimento de inadequação criado pelo trauma. É a capacidade de confiar reabilitada, porque o Espírito Santo cura medos, fantasias, comparações e mecanismos de defesa. Relacionamento com limites saudáveis é amar e não é depender. É amar, mas não depender. Mas ela não me define. É amar e ser inteiro e somar. Porque amar é ser inteiro e vai somar. Segundo a psicanálise, a nova narrativa afetiva. Trauma sentimental é superado quando a pessoa passa a dizer: eu vivi uma dor, mas ela não me define, sou capaz de amar novamente. Tem que ter o trabalhar da mente e o pronunciar. Pronunciar é se libertar e jogar para fora também. Um jardim abandonado pode florescer novamente se for regado, limpo e cuidado. Assim a alma. Assim a alma. Aplicações de práticas. Então, pare de romantizar pessoas. Ame com discernimento. Cure primeiro a alma antes de procurar novos vínculos. Procure primeiro a sua cura antes de procurar novos vínculos. Ressignifique o passado, passe por renovação. Ele não pode ditar seu futuro. O passado não move o futuro. O que move o futuro é o presente. Ore diariamente pela cura das memórias emocionais. Perdoe a si mesmo. Processos sentimentais frustrados não diminuem seu valor. Busque apoio espiritual e emocional. É o apoio pastoral ou psicólogo. Todos os dias estou falando isso e afirmando. Apoio de quem tem capacidade de lhe auxiliar nesse processo de restauração ocasionado por traumas emocionais. Todo psicólogo ou psicanalista, ele é treinado, ele é preparado, ele é capacitado para ajudar pessoas. E existem pastores também capacitados por Deus para tratar e auxiliar pessoas neste nível de cura que ela precisa, que é a superação dos traumas que aconteceu na vida sentimental. Concluindo, traumas sentimentais não são sentenças. A graça de Deus é maior que a dor da rejeição, da perda e do abandono. O mesmo Deus que cura o coração quebrantado é o Deus que devolve a capacidade de amar, confiar e reconstruir a vida. E hoje Ele te diz: não temas, eu curo corações feridos e restauro futuros. Então, de uma forma resumida daquilo que te apresentamos nos tópicos homiléticos, o primeiro ponto foi reconhecer a marca do trauma sentimental, daquilo que quebrou,
que despedaçou o coração. Segundo, entregando a ferida a quem cura a alma, a Deus. Deus salva e cura as feridas. Terceiro ponto é a capacidade de reconstruir o amor, é reconstruir a capacidade de amar. Deus cura o centro da vida. Então, eu te apresentei de uma forma pedagógica e básica algumas orientações que vai cooperar para o seu tratamento acerca, quase não sai tratamento, o seu tratamento acerca daquilo que provocou traumas na vida sentimental. Coloquei uma receita nas suas mãos que vai te auxiliar à superação, te auxiliar à vitória. Então agora, pegue essa receita, aplique e viva o melhor de Deus. Não seja paralisado pelo trauma sentimental. É muita coisa boa para acontecer na sua vida e vai acontecer porque é a vontade de Deus. Vai acontecer porque Deus quer. E se Deus quer e você permitir, o melhor dele se manifestará na sua vida. Amanhã nós vamos falar sobre traumas causados pela morte de familiares. Pessoas da família que morrem, gera traumas, fica traumas. Nós vamos estar falando sobre isto amanhã. Mas agora eu quero orar por você, pedir a Deus a restauração de todos os traumas e liberar um milagre completo sobre sua saúde também. A oração resolve tudo, então oremos. Pai querido, Deus Criador dos céus e da terra, eu entro na Tua presença por intermédio da oração, clamando o Teu poder e te pedindo a manifestação da Tua graça, da Tua bondade, das Tuas misericórdias, do Teu poder de cura, curando as emoções dos Teus filhos, sarando, cicatrizando e lhes concedendo a cura completa. Que tudo que ocasionou esses traumas saiam da sua história. Faz uma limpeza, Deus, no espírito, na alma, no corpo, tornando esta pessoa, ó Deus, meu Pai, uma pessoa saudável, curada e curada para curar vidas. Que todos os traumas venham sair pelo poder do nome de Jesus. Eu repreendo essa maldição na alma e tudo que gerou isso, que pelo poder do nome de Jesus saia sem direito a retorno. Receba vida, receba saúde emocional, receba paz, receba alegria, receba cura em nome de Jesus. Que os traumas relacionados à vida sentimentais não sejam mais o teu problema. Que haja milagre sobre cada um destes problemas no nome de Jesus. Deus, eu te peço também que as tuas mãos toquem essas pessoas do alto da cabeça aos pés, curando-as de doenças, de enfermidades, de maldições, que todo mal gerado por espíritos de enfermidades, ou, ó Deus, enfermidades patológicas ou psicossomáticas, que as enfermidades, ó Deus, saiam, Senhor, da saúde destas pessoas e que haja cura. Que se cumpra na vida dos teus filhos que ouvem esta oração, a tua palavra, que diz que o Senhor levou sobre si as nossas feridas e enfermidades. Então eu te peço milagres, seja qual for o nível da doença, eu ordeno que saia. Doenças no âmbito do possível, do impossível, doenças que para a medicina não tem jeito, para o Senhor Deus tem, e eu oro ao Senhor em nome de Jesus e determino sobre todos quanto ouvir esta oração, milagres, curas e libertação. Sejam livres e recebam vitórias pelo sangue de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos que assistiram a live ao vivo,
que a paz que excede todo entendimento vos alcance. Eu tenho certeza de que o conhecimento, a instrução é o melhor caminho para a libertação. Jesus disse, e está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é o conhecimento que traz a libertação. Quem sabe você pensava que era o fim, pensava que não tinha jeito para os teus problemas, e pelo poder de Deus, pelo poder da instrução, tanto no âmbito psicanalítico como bíblico, dá para entender que você pode ter uma vida saudável, em paz, e um futuro brilhante, sem nenhum vestígio de traumas, porque o nosso Deus, Ele é restaurador, Ele é restituidor e Ele é renovador. Então eu creio que você será alcançado pelo poder dEle, em o nome de Jesus. Tenham todos uma terça-feira brilhante, o que resta dessa terça-feira, que coisas grandiosas de Deus se manifestem sobre a vida de vocês, que cheguem boas notícias, que cheguem conquistas, que cheguem vitórias, que cheguem providências, livramentos, que se cumpra na vida de todos vocês a bênção de Deus de proteção que o salmista, construtor do Salmo de número 91, descreve no verso 7. Cairão 1000 de um lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Se cumpra o verso 10 que diz, praga nenhuma chegará à sua tenda. E que venhamos cumprir os Salmos 91, verso 1. Aquele que habita. A promessa não é para quem passeia, é para quem habita. Então habite, porque a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem descanso à sombra da sua onipotência. Então, que essas bênçãos se agreguem à sua vida e se estenda a todas as áreas que você precisa de socorro. Lembrando que Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, da seta que voe de dia, da praga que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Deus te abençoe grandiosamente a todos os irmãos e irmãs que entraram, estão até agora. Compartilhem para que mais vidas sejam instruídas para o processo da sua libertação e da sua superação de todos os traumas. Amanhã nós vamos falar sobre traumas causados pela morte de familiares. A ser forte, te aguardamos aqui ao meio-dia. Deus abençoe a todos. Shalom.